É brincadeira. O Neymar não vai lá. Aí o Neymar vai. E digo mais uma coisa. Se eu sou o futuro técnico da seleção, ou o Tite, vamos dizer que o Tite vai sair em cima da formação do Juca. Eu não convoco o Neymar de cara. Não convoco. Não, já está provado que dá para ganhar sem ele. Porque se fosse desse jeito... Você explica para os patrocinadores aí que você não vai convocar o Neymar. Isso já é outra história. Isso já é conversar com a Nike, essas coisas. Eu sei, não precisa. Porque se fosse assim, teria vencido a Copa do Mundo. Se fosse assim, a Argentina já teria vencido o Messi. Portugal ganhou uma Euro sem o Cristiano Ronaldo na final. Ele saiu com 9 minutos de jogo. Com 9 minutos de jogo ele saiu. E com o futebol horroroso que vocês detestam. A França ganha uma Copa do Mundo com o futebol comum. Sem nenhum grande destaque. Não precisa desses caras. O Mbappé na Copa jogou pra caramba. Não, jogou bem. Também. Ele não é um gênio, mas jogou pra caramba. Exato, que eu falei. Não tinha nenhum gênio na seleção da Espanha e não tem. Da Espanha não. Da França. A seleção da Alemanha, que ganhou aqui a Copa do Mundo no Brasil, não tinha nenhum gênio. Nenhum. Fala pra mim quem é o cara que você... Nossa, esse cara vai ganhar a bola de ouro. Ninguém. Tudo bem. Não ganha. E os 5 títulos do Brasil, nos 5 tinha vários gênios. Não. Aí estou me referindo ao presente e não ao passado. Sim. Um time bem treinado hoje com a seleção parece que pode ser, com base no que está fazendo nesses últimos jogos, não precisa do Neymar. Não precisa do Neymar. Eu discordo. Dá para ganhar uma Copa sem o Neymar. Eu prefiro eu vou te falar. com o Neymar bem treinado. Eu prefiro a seleção brasileira com o Neymar. Eu acho o Neymar um risco imenso, um risco imenso pro seio da seleção. Eu não acho, não. Eu acho um risco imenso. Com as distrações dele. Eu acho Gente, o Neymar indispensável pra Vocês viram a foto do Vinícius Júnior outro dia? Com 350 mulheres do lado dele? Uma festa aí? Bom gosto. Legal, beleza. Legal. Cristiano Ronaldo posa com um monte de amigo num barco, vocês criticam o Cristiano Ronaldo. Com um monte de amigo num barco, no meio do mar, sozinho, com um monte de macho. O legal. Hoje também agora o Vinícius Júnior não pode postar com um monte de mulher. Parado de jogar futebol. E o Cristiano Ronaldo não diz respeito. O que nos diz respeito é o Neymar e o Vinícius Júnior. O cara postar foto com 200 não é isso, você tem que interpretar a foto, gente. Você tem que interpretar a foto. Você tem que interpretar. Tem que tomar cuidado. Você já viu o Gabriel Jesus postar esse tipo de foto? Porque ele é bem educado pela mãe. A mãe tá sempre em cima, tá sempre olhando. Quem não nunca deixa postou ele se foto no distrair. rodízio? O Vinícius Júnior também tem o pai e a mãe em cima. Não. O moleque Quem cuida da carreira dele é o tio dele. Quem cuida da carreira, mas não é o tio. Não é o tio. É o tio dele. Não é, não. Você tá enganado. Não é. Tô te falando. Eu tô te falando, acabei de entrevistar ele agora aqui com o Benja, ele foi contratado pela mesma agência que administra a carreira do Cristiano Ronaldo. Sabia? Então não é o tio. Quem cuida da carreira dele é a mesma agência do Cristiano Ronaldo. Agora, um moleque de 18, 19 anos não pode tirar foto. Um moleque de 19 anos não pode tirar foto com 10 mulheres. Qual o problema? O Benja, você pode tirar foto com quem você quiser. Depende da situação com que você tira essa foto. Depende da situação com quem você tira essa foto. Mas ele tá com 10 mulheres, qual o problema? Bom, eu acho que é o problema, mas porque aquela foto... Em quê? Um monte de coisa que a gente sabe que existe e que acaba com a carreira de muito jogador. E que está acabando com a carreira do Neymar. Isso aí não acaba o Neymar é um de milionário, mas a carreira do Neymar nesse momento é uma carreira em queda livre. Em queda livre. Porque ele escolheu postar dessas fotos. Não é postar. Exatamente por isso. Falar, o problema por isso que ele tá caindo. No Barcelona ele jogava pra caramba, postava foto pra caramba. Mas no Barcelona, no Barcelona ele não tinha tudo isso. No Barcelona postava foto, os caras corrigiam ele. É isso aqui. O problema não é ele postar as fotos. O problema do Neymar foi ter errado ao sair do melhor time do mundo pra jogar no Paris Saint-Germain. Esse foi o erro. Agora o cara postar a foto, qual o problema? No Instagram. Eu também não vejo problema, não. Eu não tiraria o Neymar da minha seleção, porque a gente exige aqui que o Brasil precisa de protagonismo dentro do campo. E o Neymar é protagonista. O Neymar é esse protagonista, cara. É um cara com potencial para desequilibrar. Na Copa do Mundo. Era um time homogêneo. Exatamente. Você está dizendo o que eu estou dizendo. Se o Brasil conseguir Mas o Brasil hoje não é homogêneo. Mas aí é que tá. E aí, por isso que você precisa do Neymar. Não, você precisa de um técnico. E o Tite pode fazer isso.
Ele é competente para isso. Mas em 94 a seleção era homogênea para você? Não, tinha o Romário. Então, mas aí que tá, é o diferencial. E quando você tem um diferencial a seu favor, você não pode desprezar. O que você acha? Eu também acho que seria legal a seleção brasileira ser um pouco mais homogênea para não depender tanto do Neymar. Mas aí que tá. Hoje, se tem o cara, Sormani, você não pode abdicar da presença dele. Mas o Messi ganha alguma coisa na seleção da Argentina? Nada, por isso que eu tô Dá falando. pra tirar ele da seleção? Dá, ué. Você tá louco, Mas tem gente defendendo isso da Argentina. Não, mas os caras são loucos. A única luz, o único brilho é ele. Você vai tirar? Eu acho que assim. Foi o Ruggeri que defendeu isso? Alguém defendeu. Não dá pra defender tirar o Messi da seleção. Você assistiu o Brasil e Argentina? Assisti. Todos os momentos de lucidez da Argentina era só o Messi. A Argentina não funciona com o Messi. O Brasil não estava funcionando com o Neymar e está numa final de Copa América. A Argentina não funciona com o Messi? Ganhou o quê? Pô, não ganhou, só tem jogador ruim. Gente, mas não funciona. Não está dando certo. Você vai tirar a única luz do time, que é ele. Nas últimas 15 escalações, a Argentina teve 15 times diferentes. E a culpa é do Messi? Não, eu tô dizendo pra você. A culpa é do Messi? Falta de companhia, a falta de estrutura. A situação do Messi é diferente. Acho que dá pra montar um time sem o Messi. Mas a situação dele é completamente diferente da do Neymar. Ele é um cara focado, ele é um cara focado. Pronto, é a única expressão pra definir é isso. E ele não se distrai com nada. Ele sempre tem um foco. Ele não é uma presença nociva à seleção da Argentina. O Neymar também não é. O Neymar é querido pelo elenco, o Neymar é querido pela comissão técnica. Claro, o Neymar é um cara de grupo. Não duvido de nada. E o Neymar dentro de campo, não duvido de nada disso. É imprescindível. O Neymar é o diferente. Pode ganhar a Copa América sem ele. Ok, pode ganhar. O que não significa que dá pra ganhar uma Copa do Mundo sem ele. Ele joga muito. Também acho. Perdeu na Bélgica. Também acho. Gente, não perdeu por causa dele. Também acho. Veja, os caras adoram o Neymar. Os jogadores adoram o Neymar. O Neymar é de grupo. Isso, é lógico. Porque estar com o Neymar é estar numa situação muito gostosa. Muito boa. Atraente demais. Vocês estão me entendendo, né? É o seguinte. Sedutora. É o seguinte. Claro que os caras gostam dele. Óbvio. Lógico que eu gosto. O cara é do bem. O Neymar é o cara do bem, gente. Estou dizendo que ele é do mal. Estou dizendo que ele é um cara que não tem foco e que ele pode atrapalhar a seleção brasileira. Sem ele na seleção, o Brasil está na final da Copa América. Você falar que ele vive um momento ruim, concordo. Ele vive um momento ruim, muito ruim. Desde que ele foi para o Paris Saint-Germain, para mim foi uma grande besteira que ele fez. Agora, falar que a seleção pode se dar o luxo de ficar sem ele é absurdo. O Neymar é um dos maiores jogadores, na minha opinião. O Neymar, na minha opinião, é um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. É porque a galera tá no veneno com ele. Agora, pode abrir mão do Neymar na seleção? Pra mim, não. O Neymar é craque. O Neymar. Eu também acho. Todos os jogadores craque da tem que qualidade jogar. do Neymar tem que estar na seleção. Mas veja, você precisa de um craque. Você precisa de um craque tipo o Michael Jordan. Esse é o craque. Que é o cara que, além de saber desequilibrar um jogo de futebol, ele contamina positivamente o grupo. Ele não perde o foco. Ele gostou. O Jordan, eu lembro que ele falava, que ele preferia jogar fora de casa do que em casa, porque fora de casa ele se concentrava. Porque não tem concentração lá. Você se apresenta. E outra coisa, quando você jogava em casa, você tinha que ficar atendendo um monte de pedidos de nego que queria. Exatamente. Então ele queria foco o tempo inteiro. Quando acabava a temporada, ele ia lá pros cassinos, fumar charuto, apostar, jogar golfe e escambau. Mas quando ele estava jogando, ninguém tirava o foco dele. Ninguém. O Neymar não é focado. Ele não tem foco. Esse é o problema dele. Ele é um gênio com a bola dos pés. Já disse isso várias vezes e torno a dizer, se ele quiser, ele pode entrar para a história do futebol brasileiro como o segundo maior jogador do nosso futebol, atrás só do Pelé. Mas ele não quer. Ele quer outras coisas. É isso, esse é o problema dele. É a minha opinião. Eu acho assim. Eu achei que era a opinião do Flavinho, que ele não quer dar, e você tá chamando pra si. Quando o Neymar teve Flavinho, covarde. Um lapso de foco, quando o Neymar teve um período de foco na carreira dele, ele não teve técnico na seleção, que foi o Filipão, né, que a gente sabe que não deu certo, o trabalho foi muito ruim, tanto é que a Olimpíada ele teve com o Micali. É o quê? Mas aí não é o nível de exigência. Mas aí não é o nível de exigência do futebol de uma Copa do Mundo. Sempre teve mal cobrança, o Brasil nunca conseguiu nada. A Olimpíada. Não, a primeira fase do Neymar foi um horror. A Olimpíada não do Neymar, do Brasil. Como um todo, foi um horror. A Olimpíada só o Brasil. O Tite que foi assumir a seleção, né? A Olimpíada só o Brasil queria muito essa medalha, tal, etc, tal, porque tinha essa pressão, mas o torneio em si era muito fraco. E foi muito fraco. Ponto. Tô dizendo nível profissional de futebol.
né, quando o Neymar teve um pouco de foco, ele foi campeão da Copa das Confederações e aí no ano seguinte que o trabalho do Filipão foi um desastre, perdeu a Copa do Mundo. Faltou o técnico, faltou um time que não jogasse só nele, que era montado nele, o time era completamente torto, a gente sabe aqui que a discussão é essa. Quando o Neymar perdeu esse foco justamente ao deixar o Barcelona, praticamente um ano depois da Copa do Mundo, o Neymar continuou no primeiro período não tendo técnico na seleção e sem foco, que era a Dunga desastrosa. E quando ele voltou a ter técnico, que foi o Tite, ele já estava aí sim, enfiado nesse buraco, completamente descabido do Paris Saint-Germain, que é de onde ele precisa sair. Então a carreira do Neymar, para mim, ela tem dois lados. Ela tem um lado que quando ele estava bem, faltou um comando, e quando ele está ruim, ele não consegue se ajudar. Mas ele teve bons momentos no Paris Saint-Germain. Aquela final lá contra o Rennes, por mais que depois ele tenha batido no cara e essa foi mais que ficou, mas aquele jogo ele foi bem. Mas, então, querendo ou não, Facincani, eu não quero o Neymar pra casar com a minha filha, mas dentro de campo é o cara que resolve. Essa é uma das grandes bobagens do futebol. O quê? Não estou contratando o cara pra casar com a minha filha, tô trazendo ele pra ganhar o título. Ele contamina o grupo. Eu vi o Ronaldinho Gaúcho em 2013 com o Atlético Mineiro, como ele contaminou o grupo. E aconteceu o que depois? Campeão da Libertadores. E caiu aonde? Caiu pro Raja Casablanca na final. Deu a Libertadores que o Atlético não tinha, mas não teve continuidade. Mas aí que tá, não teve continuidade. O Ronaldo Gaúcho... Eu discordo disso. Ok, eu respeito, mas, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno, qual que era o intuito dele quando ele jogou no Corinthians, em 2009? Não é o que você está falando. Bom, vamos lá. A minha ótica, vamos você lá. me perguntou. Não, mas peraí, só pra criar aqui você me perguntou. Não, é só pra criar aqui o contexto todo. Na minha ótica, em 2009, ele joga muito primeiro semestre. Tudo bem, ele estava querendo ser resgatado para o futebol para não ter aquela última imagem que a gente viu aqui, o Ronaldo gordo, etc e tal, ele queria deixar uma imagem positiva. Mas a minha leitura do fato ali foi o seguinte, Ronaldo no primeiro semestre de 2009, ele ganhou o Paulista e a Copa do Brasil, jogando pra cacete. Ele tinha o intuito de jogar uma Copa em 2010, não foi chamado? Quando ele ficou sabendo que não iria para a Copa, ele aperta o F e fala, não quero mais nada com nada. E aí ele começa a se arrastar em campo no segundo semestre. Em 2013, Sormani, a leitura que eu faço foi a mesma do Ronaldo Gaúcho. Primeiro semestre ele arrebentou, com o intuito de ser convocado para jogar a Copa em 2014. Ele mostrou que ele tinha potencial. Só que o Filipão fala, não quero o Ronaldo Gaúcho dentro do meu time, não preciso dele. Por quê? Mas Belo Horizonte, ganhou a Libertadores. Ele chegou a essa história do Barcelona. Por que é que o Barcelona abriu mão do Ronaldinho Gaúcho? Então, mas aí você tá se baseando na declaração lá do rapaz que falou que inclusive Não, eu conversei com uma pessoa, quando eu estive em Barcelona, uma pessoa influente lá, conversando fora do ar. Que o Ronaldo Gaúcho era uma má influência? Não, claro, não, ele não foi falou isso. Não, ele não falou má influência. Não. Eu perguntei para uma pessoa qual foi, na opinião dele, o maior jogador brasileiro que ele viu jogar na história do Barcelona. E essa pessoa falou para mim que teria sido o Romário. Porque o Romário naquela época não tinha internet, não tinha muita coisa, não é todo mundo que o conhecia. Ele falou, chegou aquele baixinho, foi uma coisa fenomenal. Aí eu falei, poxa, mas o que o Ronaldinho Gaúcho fez no Barcelona foi brincadeira. Aí o cara fala, mas fora de campo era uma pessoa dificílima. Ó, e só em relação que eu tava falando. Olha, só um minuto. O João Pereira Oficial TV, pai de balanço, é Tite? Sormani, esquece o Benja. Ele baba o Ney Mídia direto. O Benjamin Bach, é claro, que ele nem vai ler isso. É só ler puxação ao Ney Mídia. E se ele ler, vai me bloquear. João Pereira Oficial TV. Por quê? Você não vai bloquear o cara por causa disso. Não, mas é engraçado isso. A gente não pode elogiar. Se você elogia, porque você é puxar saco. Exato. Né? Então, porque eu elogio o Neymar, eu sou puxar saco. Eu não elogio o Neymar nas coisas que ele faz errado. Eu acabei de falar, quando ele mudou para o Paris Saint-Germain, eu falei, errou. Quando ele foi no carnaval aqui, eu falei, errou, não deveria, desnecessário. Por isso que eu queria chegar. Quando o Cavani foi bater o pênalti, pô, acabou de chegar, deixa o cara bater, não precisa arrumar. Lógico que eu mas critico. você fala assim, agora, ô Benja, o Neymar foi lá, chegou no PSG, Fala, Benja. Chegou no PSG, não deixou o Cavani bater o pênalti. O que você achou? Ô Neymar, deixa eu botar aí. Poxa. Ou ele teve lá no carnaval, o que você achou? Ô Neymar, não precisava ir pro carnaval, mas tudo bem, mãe, tudo bem. O que você acha do Neymar? Ah, Neymar é gente boa demais. mas Você não dá ênfase nas críticas. Não é que eu não dou ênfase, não é que eu não dou ênfase, seu vendido. É que aqui é o seguinte, se você elogia, você é puxar saco, baba ovo. Aqui no Rio é pela saco. Se você critica, porque você é vendido e é clubista. Então nada
Então tá bom. Deixa eu As pessoas querem que eu só desça o pau no Neymar. Na minha opinião, o Neymar é craque, é indispensável para a seleção brasileira. E eu tô torcendo demais pro Neymar voltar ao Barcelona, porque acredito eu que se ele voltar ao Barcelona, volta o tempo das vacas gordas para ele e para o Barcelona. Ele pode até voltar pro Barcelona. Porque agora assim, ele quer só fechar aqui. Mas são mais 20 minutos. O vice-presidente do Barcelona tá pedindo demissão. Vai embora. Deixa ele falar aqui. Olha só. Pediu demissão? Aqui, ó, o vice-presidente do Barcelona que deu uma raquetada no Neymar pediu pra ir embora ontem. Não quero ficar mais. Não quero ficar mais, porque alguma coisa Porque eu falei aquele dia, você falou pra mim, sempre é você contra mim. O que eu falei? O Sormani sempre me alerta disso, coisa pode que eu ver. falei foi Você que falou, eu falei assim, gente, o Neymar está negociando sim a volta do Barcelona. nunca falei Aí veio o que não vice-presidente está. do Barcelona, você falou, você está desmentindo o cara? Eu falei, estou desmentindo o cara. Não, a única coisa que eu disse é que se o vice-presidente do Barcelona é contrário à contratação do Neymar, tem gente lá dentro que não quer o cara. E por que ele pediu demissão? Nem sabia Pois é, disso. porque tem gente que não Pediu quer demissão. também. Por quê? Pediu demissão ontem. Porque Sabe por quê? A imprensa- Porque o processo está Claro, funilando para ele voltar. pra ele voltar, Ele está ótimo, fechando. E ele se ferrou. Aliás, foi embora. quando a gente começou a discutir isso, que você me perguntou que. Aí um você jogador é perguntou aqui, Não, capaz de aquele dia derrubar você o falou pra mim, presidente. você falou, o você que está você acha desmentindo o que cara. vai eu falei, tô. acontecer? Eu falei, Mas, eu acho gente, que o daí, Neymar vai não tô jogar falando no com você. Barcelona. Não tô falando com você. Quero terminar o Eu não tô falando com você, Também, você é moleque. exatamente. Você é Ó, moleque. você interrompeu o rapaz lá. vai, Ele é conclua. honesto com Mas você. conclua aí, rápido. Ei, presta atenção aqui no que eu tô falando. Mas, ó, O rapaz vai promete falar que lá. promete que Conclua. você não precisa falar Não 10 precisa vezes fazer a um mesma resumo volta. do que Não, eu quero o O Flavinho vai. Ó, o Flavinho tem Não, caído não quero o Flavinho. É Não, um o Flavinho não. O que eu tô dizendo é o seguinte, gente, que ele voltando ao Barcelona agora e voltando nessa condição de que ele estava completamente fora do foco no Paris Saint-Germain, que ele errou e vai Sem voltar muitos apostos, vai direto pro. e vai voltar para se acertar no Barcelona e vai voltar para um lugar onde tem, no mínimo, disciplina, que é o que ele precisa. E agora com a seleção, depois de 2 anos com o Tite estruturada, porque a gente vê um time de futebol agora sendo montado, um time que tem Isso já era pelo menos organização. Isso já é estruturado, e aí? E aí? Pô, para, gente, tô falando sério. É que você enrola, Nós também. Ele é um cara fundamental a essa seleção, sim. Toda grande seleção do mundo, nenhuma seleção do mundo é campeã sem ter um craque. Não precisa dar os exemplos. Tá bom. Não, eu tô falando Não, que não, todas não. são. A Agora sim França é mesmo, exemplo. agora Aí, ó, recentemente. falando que vai dar Acho o Griezmann um craque, acho o Mbappé um craque, acho o Kanté um craque. Toda grande seleção tem craque. O Brasil A de só vai ser 1930 Ó, o Mano tá fazendo cara de nojo. Eu pensei que você não terminou a cara de nojo do É isso que eu Mano. tô Não, falando. negativo. Que o time é. O Neymar não vai bem na seleção Quer agora, queira, porque quer ele não. teve 2 anos Ele sem sempre foco. fala isso. É verdade. Voltando a ter foco num clube disciplinado, Já tá repetindo. com um time organizado, Já. ele Você é sabe- fundamental sim a seleção. Roberto razão. Você sabe por que o cara fez aquilo aquele dia? Porque ele fez de sacanagem. Que o cara? vice-presidente do Barcelona. Ah. Ele fez de sacanagem. Ele jogou. Então ele tem provavelmente. Bom, tem ele inimigos apostou as internos. fichas dele no Quando- cavalo errado, então. Pode falar, ele mandou o recado. Tá, Você acha que o vice-presidente. Se eu, que não sou absolutamente nada do Barcelona, falar que está negociando e vai voltar em um mês no máximo, o vice-presidente do Barcelona não sabia? Sim, mas ele foi lá para mandar um recado. Mas deu uma raquetada no Neymar, Então- 70% dos sócios do Barcelona Ah, e não o que querem. aconteceu? Não querem. Ele foi pediu Aconteceu, só afastamento. ele quebrou a cara. Pediu afastamento. Pediu afastamento. Ele Só apostou ele- no cavalo errado. Postou no cavalo errado. Quebrou a cara, Pascoal. Ele apostou no sócio Olha, e o sócio não conseguiu por ter falar- estrutura para segurar. por O falar- Bartomeu, que é o presidente do Barcelona, é mais forte e está negociando com o Bartomeu. Mei. Bartomeu. Bartomeu. Ele está conduzindo a volta do Bom, Neymar, é isso. por falar em dar tiro errado e falar bobagem.